excelentíssimo senhor presidente, uma alegria. Muito obrigado. Agradeço a participação do José Levi Melo, do Amaral Júnior. Concedo a palavra por 15 minutos ao senhor Halley Renares Neto, presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os excelentíssimos deputados presentes aqui na casa, os colegas de mesa, cumprimentar ao doutor José Levi pela sua apresentação, a todos os colegas, e também o faço na pessoa do presidente da comissão, o deputado Hildo Rocha. Nós estamos aqui hoje para falar o tema IBS e o processo administrativo fiscal. Muito já foi falado sobre a tributação sobre o consumo, já foi falado sobre a tributação sobre a renda, e o nosso objetivo, baseado na emenda número 14, de autoria do deputado Henrico Mizassi, é trazer aos senhores um pouco sobre a tributação da folha de salários, que pouco se falou, mas que nós estamos percebendo, de acordo com as notícias, inclusive na mídia, que seja através de uma criação de uma CPMF ou através de uma alíquota interna do próprio IBS ligada ao comitê gestor, a tendência de se passar a Seguridade Social para uma forma de financiamento indireta e não mais para uma forma de financiamento direta pela sociedade, pelos empregadores, pelos empregados e pelo Estado. O que significa dizer isso? Se nós quisermos, e é fundamental, e a ideia que hoje eu trago rapidamente para os senhores, uma proposta de desoneração parcial da folha de salários, se nós quisermos a desoneração da folha de salários, não é preciso um remédio tão amargo quanto, eventualmente, e eu não sei os números, né, mas, eventualmente, uma alíquota tão elevada do IBS para poder colocar, inclusive, a Seguridade Social, além do PIS, COFINS, ICMS e ISS, nessa tributação. E também não precisamos de um remédio tão amargo como a CPMF. É possível que haja uma desoneração parcial por faixas e baseado na empregabilidade. O que isso traz? Eu quero mostrar para os senhores rapidamente, tem uma apresentação aqui. A tendência mundial, não é só do Brasil que nós estamos falando, deixa eu passar isso daqui rapidamente. A tendência mundial, segundo nos mostra essa tabela, deixa eu só ver aqui. Aqui. Né? Nós temos uma tributação hoje, na qual a contribuição previdenciária ela é responsável por aproximadamente 400 bilhões da arrecadação do Estado. E nós temos uma tendência mundial, se nós olharmos, o Brasil quer fazer parte da OCDE. Se nós olharmos as tabelas da OCDE, depois eu vou passar no material que eu deixei aqui para os senhores, tirando a Itália e a França, que tem uma tributação mundial, que tem uma tributação média sobre a folha da casa de 20% a 25%, todos os demais países hoje tributam a folha. Tributam a folha na faixa de 15% a 10%. Inclusive os Estados Unidos, que tem uma peculiaridade, tributam em 7%, mas os demais países tributam, Polônia, México, Japão, tributam todos eles na faixa de 10% a 15%. O que significa dizer? O problema não está na tributação sobre a folha de salários. O problema, no Brasil, começa, se nós formos falar de uma desoneração, a tributação da folha de salários responde a 30%. Os outros 70% são os encargos trabalhistas. Então, nós temos que falar, muito além da reforma tributária, de retirar os encargos trabalhistas. Quando nós ouvimos que a opção é entre o pior e o feio, eu fico pensando que, em termos de reforma tributária, ainda que seja utópico buscar o ótimo, é possível buscar o bom. E me parece que o bom está no aprimoramento do sistema tributário que nós temos e não na sua ruptura. Não está em jogar fora a tributação sobre a folha de salários, mas é possível fazer isso uma desoneração. Nós trouxemos uma tabela aqui que mostra 3 patamares de desoneração. Eu quero mostrar para os senhores, rapidamente. Tem alguma coisa nessa apresentação, acho que não foi a oficial, viu, presidente, que tem a tabela aqui. Eu vou entregar depois a apresentação aqui. Ela está passando linha por linha. Essa tabela que eu queria mostrar aos senhores. O que significa? Eu vou pedir licença para me levantar rapidamente, só para explicar aqui um pouco
O que significa essa tabela? Ela evidencia a possibilidade de nós termos uma desoneração parcial da folha de salários baseada em 2 requisitos: massa salarial e número de empregados. O que resta dizer, aquele empregador que emprega mais e paga melhor aos seus empregados tem uma alíquota menor. Ela pode ser de 15%, pode ser de 13% ou pode ser de 11% para a massa salarial, ou de 14%, 12% e 11% para número de empregados, retirando daqui uma média. Ora, num sistema como nós temos hoje, sair de uma alíquota de 20% para uma alíquota de até 11% é um ganho indubitável. E com isso, é possível, através da arrecadação ainda, se manter uma arrecadação parcial para a Seguridade, para fazer frente, eventualmente, a uma impossibilidade ou a uma não necessidade de CPMF, ou para colaborar, acoplando-se ao conceito do próprio IBS de simplificação, acoplar-se ao conceito do IBS de uma alíquota menor, porque para que nós tenhamos isso, tem um outro aspecto que eu gostaria de comentar. Não é somente tratar da redução da alíquota, deputado Hildo Rocha, que nós estamos falando, senhores deputados. Nós também estamos falando da propositura, da simplificação da base de cálculo. Hoje nós temos mais de 50 exceções previstas na legislação à base de cálculo da contribuição previdenciária. Se nós deixarmos apenas 5, nós simplificamos o sistema, descontinuamos as discussões judiciais que hoje estão abarrotando o Poder Judiciário sobre o conceito de remuneração e começamos a fazer uma tributação focada não só no contrato formal de trabalho, mas nas relações de trabalho. Ora, se eu tenho uma simplificação de base, por um lado, e se eu tenho uma diminuição de alíquota, eu já tenho uma desoneração parcial. E, portanto, me restam ainda mais 2 saídas. Uma, eu posso fazer uma alíquota reduzida única para todas as empresas prestadoras de serviços e para as empresas que estão no Simples Nacional, que precisam de um tratamento diferenciado. E, por último, eu posso trazer novos contribuintes, e esse é o 4º ponto da nossa proposta, via CPRB, do mercado disruptivo. Ou seja, todas as empresas, plataformas digitais que hoje efetivamente movimentam a economia, usam o sistema, pelo menos de assistência, mas não colaboram efetivamente, podem ser tributados. Com isso, no final do dia, o que eu tenho com esse projeto? A possibilidade de diminuir a carga tributária, que é sim elevada, como colocou o nobre Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na relação individual fisco-contribuinte, mas manter, até a propósito da reforma da Previdência, que passou aqui por essa casa e pelo estar lá no Senado, manter também os níveis de arrecadação. Como? Fazendo com que o nível, que a carga, que a arrecadação geral esteja alinhada entre a universalidade de contribuintes e, efetivamente, o aumento das bases tributáveis, o aumento da possibilidade do rol de contribuintes que nós teremos. Então, eu consigo equalizar, por um lado, o problema de carga tributária individual, mas eu melhoro a possibilidade de, eu vou usar um termo, talvez aqui inapropriado, mas de não dar um tiro no pé da reforma da Previdência, que tanto trabalhou para que a PEC número 6 fosse efetivamente responsável por cuidar das despesas, né, e efetivamente abrindo mão de receitas. Eu acho que o governo federal já anunciou, e eu também já vi debates aqui nessa casa, que não é o momento para se abrir mão de receitas. Mas com um projeto como esse, eu não tenho dúvida que a gente pode fazer uma desoneração responsável, uma desoneração parcial, e privilegiando aqueles setores, aqueles empregadores no comércio, na indústria, que efetivamente pagam mais e pagam melhor. Eu tenho aqui um outro dado que eu quero passar rapidamente aos senhores, que efetivamente mostra o quanto que nós temos. Nós fizemos um trabalho através de um grupo de estudiosos da associação, que traz a seguinte tabela. Quanto que efetivamente nós temos de redução, se nós levarmos em consideração aqui, estou passando para frente. Eu vou passar depois, essa tabela, não, infelizmente, por algum motivo, ela não veio para cá. Mas nós fizemos um trabalho com mais de 5.000 contribuintes. E a conclusão que nós chegamos é que
individualmente nas empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, nós temos uma queda de 30% de carga tributária quando eu aumento a base e diminuo a alíquota. E mais, isso pode ser calibrado. Se efetivamente a diminuição da alíquota, pelo estudo que nós fizemos, eu vou disponibilizar aqueles que têm interesse, obviamente, mas pelo estudo que nós fizemos, efetivamente, se nós levarmos em consideração essa situação, no final do dia, nós temos a possibilidade de aumentar a base e calibrar a alíquota às necessidades de arrecadação. Eu gostaria também de fazer uma menção, aí respeitando o tempo, em relação à ruptura da tributação da folha de salários. Se nós fizermos a ruptura da tributação da folha de salários para poder começar a financiar a Seguridade Social com base no tributo sobre o consumo, nós vamos permitir que o Estado seja responsável pela aposentadoria dos empregados e não mais haja uma forma de, como está previsto hoje no artigo 194 da Constituição, de financiamento direto pelos empregadores e pelos empregados. Por quê? Efetivamente, se nós tivermos uma situação na qual toda a arrecadação vai para a União ou para um comitê gestor e depois o comitê gestor repassa para as finalidades de previdência, esse financiamento está acontecendo diretamente através do comitê gestor. O Estado vai gerenciar parte dessa aposentadoria. E por que parte da aposentadoria? Porque nós temos hoje responsáveis para colaborar com a aposentadoria e com outros benefícios, auxílio acidente, auxílio doença, pensão por morte, pensão por invalidez, benefícios previdenciários e assistenciais. Nós temos uma divisão tripartite na nossa Constituição, que foi constituída ao longo da nossa experiência social. Estado, empregador e empregado. Nós vamos abrir mão de uma fonte econômica extremamente importante, que é a folha de salários, que está diretamente ligada ao encargo do empresário, do empregador. E mais, a relação entre o empregador e o empregado é uma relação laboral. Desconectar a tributação de uma relação laboral para submetê-la a uma tributação sobre a receita ou sobre movimentação financeira ou algo que o valha, é tirar das relações de trabalho a primazia que ela tem que ter, porque há uma referibilidade direta hoje, por causa de capacidade contributiva, por causa de aferição de valores para a aposentadoria, por causa de direitos dos trabalhadores, é o trabalhador que colabora com a parte dele e a empresa, ao pagar o salário, está colaborando com a parte dela. Tirar esse financiamento não me parece adequado. É possível, e a nossa proposta traz isso, fazer uma desoneração parcial disso. E isso vai totalmente ao encontro da não ruptura do sistema. E tem mais um aspecto que eu gostaria de colocar, respeitando aqui o tempo, que eu acho que já está praticamente esgotado, deputado Hildo Rocha, uma coisa que nós passamos um problema muito grave no Brasil agora, de termos o déficit da União com a Previdência, justamente com esse problema da necessidade de 1 trilhão, porque o empregador colocou a parte dele, pagou a contribuição previdenciária, o empregado também. Quem não colocou a sua parte foi o Estado. Nós estamos fazendo uma reforma do sistema tributário constitucional, não é para 5, para 10, para 15 anos, é uma reforma de longo prazo. Quem me garante que nas futuras gestões, por mais que nós tenhamos uma ideia técnica brilhante, de pureza, ideal, quem me garante que daqui a 5, 10 anos, novamente, a União vai estar endividada novamente com um não repasse do valor do comitê gestor para colocar a parte dela na Previdência Social. Então, nós estamos abrindo a mão da relação de trabalho e estamos correndo o risco de criar um looping financeiro e, novamente, daqui a 5, 10 anos, olhar e falar, poxa, eu saí de uma situação da reforma da Previdência para poder sanear um passivo e criei um outro passivo da União. Isso me parece extremamente importante, é coerente com a reforma da Previdência Social. Então, não me alongando mais e agradecendo, eu também só gostaria de concluir, agradecendo também na pessoa do deputado Henrico Mizassi, que está aqui presente, que o projeto apresentado pelo deputado Henrico Mizassi, ele traz simplificação, alargamento da base de cálculo, diminuição de alíquota, ele traz, efetivamente, estímulo ao emprego, ele prima por colocar mais pessoas no âmbito da Seguridade Social, diminui a informalidade e diminui o problema da pejotização. Me parece que esses problemas não são, efetivamente,
diminuídos se nós formos para outro caminho e abandonarmos a tributação sobre a folha de salários. E mais, iremos, com certeza, na contramão de todo mundo. Agradeço, obrigado, deputado Hildo Rocha, agradeço aos senhores que me ouviram, muito obrigado. Agradeço, senhor Halley Henares.